Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque um passo em direção à SAF foi dado no Corinthians. Sim, eu vou te falar sobre isso. E também sobre desfalques importantes e alguns retornos para essa partida diante do Grêmio. A semana começou cheia de assunto. Vamos lá, rapaziada, vamos falar do Coringão que encara o Grêmio no final de semana. Ei, Laia, que jogo, hein, rapaziada? Mas assim, acho que vai ser um jogo mais tranquilo em relação a últimos confrontos que a gente viu, né, em relação a Corinthians e Grêmio. Não que os dois não tenham aspirações na tabela, e tem, né? O Grêmio está vivendo um bom momento também depois dos reforços, mas ambos estão na mesma posição na tabela, né? Inclusive separados apenas pelos critérios, um saldo de gols aí. O Corinthians está na frente do Grêmio, na primeira página, 10º colocado, e o Grêmio, 11º. O jogo é na Neoquímica Arena, no primeiro turno terminou 1-1, gol do Breno Bidon, inclusive de fora da área, um belíssimo gol. E nos últimos tempos, na Neoquímica Arena, tem acontecido jogos emblemáticos, né? Empates ou um 4-4, né? Como foi lá em 2023. Mas enfim, sempre é um confronto interessante, né? Ainda mais pra mim, né? Ainda mais aqui em casa, né? Vocês já sabem como funciona. Mas vamos lá. O Corinthians está classificado para a semifinal da Copa do Brasil e está tentando melhorar ali sua condição de tabela. Tá com o trio Memphis e Yuri Garro de volta. O André Carrilho também voltou nesse último confronto diante do Vitória. Vem de uma vitória, inclusive, né? Fora de casa, no Barradão, que deu uma condição boa de tabela. Então o Corinthians se reagrupando nessa reta final e podendo ter uma arrancada como teve no ano passado, né? Quem sabe, porque não dá para depender da Copa do Brasil, né? Eu até acho que o Corinthians tem grandes chances de avançar diante do Cruzeiro, ainda mais se tiver o seu time titular, tem chances mesmo. A torcida faz um barulho demais, decide em casa, o Cruzeiro, ok, é bom time, bem treinado, mas mata-mata a gente sabe que as coisas se equilibram. Só que não dá pra você contar com isso, né? Até por ser mata-mata e você não saber muito o que pode acontecer, caso o Corinthians não avance pra final ou chegue na final e não seja campeão, ele não estará na Libertadores do ano que vem se não conquistar isso via brasileiro. Então o Corinthians tem chances, matematicamente. A gente não sabe se vai ser G6, G7, G8. O Corinthians tem que fazer a sua parte para avançar. O Grêmio está nessa batida. O Grêmio chegou a flertar com o rebaixamento em algum momento, reforçou, melhorou sua condição de tabela, ainda não está totalmente livre, assim, né? Embora acho que essa vitória diante do Juventude dê uma acalmada nos ânimos. Mas claro, né? O Grêmio vem com uma nova gestão no ano que vem, vai querer, obviamente, chegar pelo menos numa pré-Libertadores. Então, cada um lá tem os seus objetivos, né? Agora, o Corinthians vai ter problemas porque ele tem 3 desfalques certos. O Breno Bidon foi expulso pelo segundo cartão amarelo nesse jogo diante do Vitória e não vai jogar, será desfalque. O mesmo vale para José Martínez e Ranielli. Ambos tomaram o 3º cartão amarelo. E aí, cara, a gente está falando de 3 meio-campistas. 3 jogadores de um mesmo setor. Isso realmente vai trazer uma complicação para o técnico Dorival Júnior. O Martínez, inclusive, quebrou um galhaço como lateral, substituindo o Mateuzinho, que estava suspenso pelo 3º cartão. E muita gente imaginou que ele fosse improvisar o Félix Torres, o Charles, ele foi de Martínez e, cara, ele deu conta do recado. Então o Martínez voltando foi utilizado assim, mas agora já volta a desfalcar o time. E o Ranielli, cara, para mim é o principal desfalque, embora o Bidon seja um titular, esteja ajudando, o Ranielli não tem um cara perto do que o Ranielli faz no time. Ele é um xerifão à frente da defesa, não tem um pitbull, assim, um jogador dessa magnitude no elenco para você substituir. Ele resolve muitos problemas defensivos, né? Se o Corinthians chegou, como o Dorival destacou, a 33 jogos sob comando do técnico e em 16 não sofreu gols, muito por conta do Ranielli fixado à frente da defesa. Claro que tem sistema, claro que tem trabalho do Dorival, mas o Ranielli, para mim, ele é peça fundamental nesse sistema. E a ausência dele é bastante sentida. E, cara, eu tô até quebrando a cabeça aqui para entender como o Dorival vai montar esse time. Porque, vamos lá, eu acho que ele vai fixar o Maicon, que está de volta, junto do Mateuzinho. Então, esses são os retornos, né? Cumpriram suspensão. O Maicon como primeiro volante, né? Ele já utilizou o Maicon nessa função, depois ele foi fixado como segundo, depois do Ranielli ter, né, se firmado ali como um primeiro volante, mas agora o Maicon acho que vai ser primeiro volante. Aí você tem o André Carrilho, que começou como titular contra o Vitória,
tendo essa semana de trabalho, provavelmente vai começar de novo. Ele é um titular absoluto do time. Bota o Carrilho ali mais pela direita, como segundo homem também, e alinhado com ele, vai ter que ser o Charles. Não tem outra alternativa, que até daqui a pouco, né, tá com moral aí, né, fez o gol contra o Vitória, entrou no segundo tempo, tem números super positivos, né, o Charles, ele sempre que participa do jogo, o Corinthians não perde, é uma coisa maluca, assim, né. Então você tem Maicon, Charles, Carrilho e Rodrigo Garro. Imagino eu que esse seja o meio-campo do Corinthians. Claro que a gente vai, durante a semana, esmiuçar de que maneira ele vai trabalhar esse time. Memphis e Yuri no ataque. Então, assim, o Grêmio, né, e falando para mim especificamente, que se cuide, porque eu sempre falo aqui, quando o Corinthians tem o seu trio ofensivo, e ainda mais com o André Carrilho, cara, por mais que você me diga, não, mas eles não jogaram tão bem assim contra o Vitória, cara, o resultado final é de vitória. E eu acho que o Garro e o Memphis até jogaram bem. O Yuri talvez tenha destoado um pouco, mas ainda assim é um artilheiro, né? A gente sabe o que ele pode corresponder. Matheus Bidu na lateral esquerda, dupla de zaga. O André Ramalho tá voltando, entrou no segundo tempo contra o Vitória. Pode ser que ele faça a dupla com o Gustavo Henrique ou ele faça uma linha de 3, né? Com o Choca, o Gustavo Henrique e o André Ramalho. Aí ele abra os alas Mateuzinho e Matheus Bidu. Aí ele pode tirar um jogador do meio. Aí ele faria 3 meio-campistas. Maicon, Carrilho e Garro. É o meio-campo mais abertinho, né? Mas daria para fazer. Colocando 3 zagueiros com esses 3 meio-campistas e os 2 atacantes. Pode ser também um esboço de escalação. Vamos ver. No gol, tem uma dúvida também. Menos mal que o Felipe Longo tá com uma super moral depois da defesa absurda que ele fez no jogo contra o Vitória, na cabeçada do Renzo lá, em que ele tira com o pé, ela quase que cruzando a linha ali, né? Mas em cima da linha o VAR não encontrou uma imagem que pudesse determinar o gol e ele tira antes da bola entrar. Tem o chamado paralaxe, né? Que é o lance em que você, num determinado ângulo, pode imaginar que a bola entrou, né? Mas se você pegar ela em cima da linha ali, se tiver um gominho dentro, não entrou. E realmente, independentemente de qualquer coisa, tá? Uma puta defesa. De reflexo, com o pé, ela cruzando a linha, você salva 44 do segundo tempo, o jogo já 1-0 para o Corinthians, ele garante os 3 pontos para o Timão no seu segundo jogo como profissional, com apenas 20 anos, o Felipe Longo. Que bacana, porque agora ele vai ter a chance, pela primeira vez, né? Se o Hugo não voltar, de jogar diante da torcida, na Neoquímica Arena. Olha que bacana. Porque contra o Santos ele jogou na Vila Belmiro e depois, agora, ele jogou no Barradão contra o Vitória. O Hugo ainda tá com essa luxação no ombro e a gente vai descobrir durante a semana se ele vai treinar ou não para saber se o Longo segue no gol ou se volta o Hugo Souza. Vamos aguardar. Então é isso em termos de time, né? Durante a semana a gente vai trabalhar melhor essa escalação do Dorival, visando esse confronto diante do Grêmio. Agora, eu preciso falar com vocês sobre os movimentos políticos e de bastidores que estão acontecendo no clube. O presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, ele apresentou o anteprojeto da reforma estatutária. É um anteprojeto com muitos detalhes, em que a gente ficaria aqui, seria muito técnico eu ficar aqui detalhando para vocês tudo o que aconteceu nessa explanação do Tuma. Eu não concordo com muitas coisas que ele falou na sua explanação, como, por exemplo, na discussão da SAF, ele entender que o futebol, quando ele deve, quem paga muitas vezes as contas é o clube associativo. E que se não fosse o clube, o futebol, mais ou menos ele disse isso, não existiria. Quando a gente sabe que é o contrário. O futebol é a razão de ser do clube. A gente sabe que o clube, Esporte Clube Corinthians Paulista, com os seus... digamos, com toda a sua estrutura física, cultural do Parque São Jorge. Obviamente é um clube extremamente tradicional e que tem, enfim, todos os seus objetivos, as suas metas, a sua importância. Mas, vamos lá, né? O clube Corinthians, a razão de ser é o futebol. É a razão de ser de uma das maiores, se não a maior torcida do Brasil, a mais engajada, a torcida, né, que marca a presença, mais de 30 milhões de pessoas. Não como direi isso sem ser ofensivo, não é o time de pádel, que eu nem sei se existe, do Parque São Jorge.
que faz isso. É o futsal em alguns momentos, é o basquete, porque o esporte está entranhado no clube, mas não é o cidadão lá que cuida das piscinas que leva 30 milhões no estádio para torcer por ele ali. Isso, limpou bem a piscina. Não, desculpa, é o futebol. O futebol é a razão de ser do clube. Então, o Tuma ele representa, enfim, uma velha guarda, né, com pensamentos ultrapassados muitas vezes, mas nesse anteprojeto da reforma estatutária, que prevê a participação do associado com não 5 anos, mas 4 anos de sócio, né, com mensalidade em dia, para poder participar das eleições presidenciais, para poder definir mais os rumos do clube, que é uma briga antiga. Tem várias questões dentro dessa reforma do estatuto que precisa acontecer para ontem e que vai ser colocado numa Assembleia do Conselho em novembro e depois em dezembro no pátio, né, para o associado, enfim, definir por essa reforma do estatuto. Um dos itens é justamente a abertura para um processo de SAF. Vocês sabem que nesta terça-feira existe a apresentação do projeto da Safiel, que é uma idealização de algumas pessoas, né, para que a SAF entre no Corinthians. Vai ser uma apresentação no Museu do Futebol e a gente vai ter mais detalhes sobre isso. E eu já prometi para vocês, eu vou trazer um dos representantes da Safiel para destrinchar mais o assunto aqui no canal, tá? É uma promessa minha. Mas nesse anteprojeto da reforma estatutária, ela prevê que exista a possibilidade de SAF, mas com alguns poréns, algumas vírgulas. Dos mais importantes, para a gente colocar aqui, que até vai ao encontro, pelo menos na minha visão, preliminarmente, do que a Safiel pretende, é de que não haja um dono, um investidor, um soberano, um John Textor. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians a respeito do jogo entre Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena, domingo que vem às 16 horas, né? Corinthians que vai estar aí com alguns desfalques e também tem retorno, e a gente vai falar da possível SAF no Corinthians, mudança de estatuto. Mas antes de falar desse assunto, vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho de Carlos Vinícius, que acabou no último final de semana fazendo 3 gols para o Grêmio, né? E Carlos Vinícius só não está no Corinthians porque Fabinho Soldado não quis. A princípio, o atleta queria ganhar R$1 milhão para vestir a camisa do Corinthians. Mas depois, Carlos Vinícius acabou aí baixando seu salário para em torno de R$750 mil por mês. Mas, mesmo assim, o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, não quis. Fabinho Soldado que tem hoje divergências por parte da diretoria do Corinthians. Algumas pessoas acham o Fabinho um bom diretor executivo, outras pessoas não. E por isso muita gente tem visto muitos comentários que Fabinho Soldado está sendo fritado no Corinthians. Mas o presidente Osmar Stabile disse que não, que Fabinho tem todo o respaldo da diretoria. Mas sinceramente, não acredito muito em que o presidente fala não. Para mim, minha opinião é que se o Fabinho conseguir conquistar aí a Copa do Brasil, ele vai ficar para a temporada 2026. A contrário senso, se o Corinthians perder, Fabinho Soldado não vai ficar no Corinthians. Já tem nome sendo cogitado no Corinthians, como do Thiago Escuro, tem também do Paulinho, ídolo corintiano. Então já tem alguns nomes sendo ventilados dentro do Corinthians. Fabinho Soldado, que o seu primeiro cargo de diretor executivo é no Corinthians. No Flamengo ele trabalhava no Scout, né? E já chegou ao Corinthians ganhando aí R$250 mil. E antes do presidente Augusto Melo ser impeachmentado, antes de ser afastado, ele
por cláusulas contratuais, Fabinho Soldado chegou ao salário de 375 mil, é o que ganha hoje. E por cláusulas contratuais, caso o Fabinho permaneça no Corinthians a partir de dezembro de 2025, Fabinho Soldado vai ganhar 430 mil reais. Né? Então, assim, um salário absurdo, estratosférico, que eu acho que nenhum clube brasileiro tem condições de pagar. Mas o Carlos Vinícius só não veio ao Corinthians porque o Fabinho Soldado não quis. E aí, fiel, o que vocês acham? Carlos Vinícius foi uma perda para o Corinthians ou foi um livramento? Para mim, foi uma perda, porque é um bom jogador, né, um goleador, né? Mas eu acho que o Corinthians acertou muito quando não trouxe o Biel. Biel, para mim, é um livramento, porque pagar mais de 7 milhões de euros no Biel é um absurdo. Lembrando que o Corinthians hoje tem uma dívida de 2,7 bilhões. Para um clube brasileiro, eu considero uma dívida impagável. Infelizmente, essas pessoas que entraram na diretoria, que foram os presidentes do Corinthians, acabaram, cada um que saiu do Corinthians deixou o Corinthians infracionado um pouco mais. O Corinthians hoje tem uma dívida absurda e um clube que arrecada como o Corinthians. Tem o faturamento que tem o Corinthians, não poderia estar devendo isso. Mas você sabe que tem muita coisa errada no Corinthians e aos poucos tá aí se descobrindo tudo. O Ministério Público está investigando o presidente Augusto Melo. A Polícia Civil está investigando, desculpa. A Polícia Civil está investigando aí o presidente Augusto Melo. O Ministério Público ofereceu denúncia. Então, assim, uma série de coisas erradas. Apareceu aí desvio de ingresso, cambismo no Corinthians. A gente sabe, o Corinthians, se fosse as pessoas que lá trabalham na diretoria fossem as pessoas sérias, competentes, são pessoas amadoras. Corinthians era para estar aí hoje brilhando financeiramente, e hoje a saúde financeira do Corinthians é uma lástima. Corinthians aparece mais nas páginas policiais do que nas páginas futebolísticas. E aí, fiel, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Use espaço aqui no vídeo para você estar seu comentário. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho. Gente, vamos mudar de assunto? Vamos falar um pouco da reforma do estatuto. O Romeu Tuma Júnior acabou ontem lançando o projeto do sócio torcedor votar nas eleições do Corinthians. O fiel torcedor que quiser ter direito a voto para eleger o presidente e o vice-presidente, precisa pagar uma taxa aí especial de 50% a mais em seu plano durante 4 anos sem interrupção. E não pode haver inadimplência. Não há possibilidade nenhuma de haver inadimplência. E a outra é aquela envolvendo a torcida uniformizada, né? E a outra aqui, que está a última para finalizar, para aprovar aí, né? Valendo a partir do ano que vem, né? A partir de 2016. Você é a favor ou contra o fiel torcedor votar nas eleições do clube? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer o trabalho e deixa sua inscrição também. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de uma notícia que surgiu aí nas últimas horas, que o conselheiro receber salário. E a informação que os conselheiros do Corinthians iam passar a receber salário. Mas isso não é verdade. Inclusive, Romeu Tuma Júnior desmentiu isso na reunião de ontem, né? Ele imagina conselheiro recebendo salário? Isso é inadmissível. Isso não é verdade, não vai acontecer. Essa verba é de 0,5 para o conselho ser independente e não é sobre salários para os conselheiros, né? Então isso aí veio à tona e acabou gerando um engajamento muito grande a respeito desse assunto, né? O Corinthians passa por uma dificuldade financeira muito grande e não poderia ser verdade o que está falando aí dos conselheiros receber salário. E aí, fiel, use espaço aqui para você deixar seu comentário. Gente, mudando de assunto para finalizar o vídeo, vamos falar um pouquinho de reforços
Dorival Júnior chegou no Corinthians com a proposta de receber aí 4 a 5 reforços. E o Corinthians, infelizmente, só contratou Vitinho. Dorival, para mim, tem feito um ótimo salário, tem feito um ótimo trabalho, porque, como diz aquele velho ditado, Dorival está tirando leite em pedra. Pelo elenco que tem, ele está conseguindo orquestrar da melhor maneira possível, trazendo jogador da base, né, mesclando o time. E o Dorival não vai cair no Brasileirão, já está com 39 pontos, né? Tem chance de vencer o Grêmio domingo e chegar aí a 42 pontos, a nota de corte praticamente, de 42, 43, 44. O Corinthians ainda tem bastante jogo ainda para frente. Então o Dorival pediu, mas devido a condições financeiras, o Corinthians não conseguiu entregar os atletas. Fabinho Soldado prometeu, mas o presidente Osmar Stabile não conseguiu contratar, porque o Corinthians acabou sofrendo aí um transfer ban na contratação do zagueiro Félix Torres, que não joga nada. Inclusive, segundo informações obtidas no canal, que Félix Torres, Kaká, Charlie são jogadores que estão na lista de dispensa para a temporada 2026. Então o Corinthians acabou contratando um jogador que não joga nada, né? E ainda sofreu um transfer ban, impedindo o clube de fazer boas contratações. Sobre Anderson Talisca, o atleta quer jogar na temporada 2026 no Brasil. E a prioridade do jogador é jogar no clube de coração Corinthians. Mas se não for o Corinthians, pode ser o Flamengo. Se não for o Flamengo, também pode ser o Bahia. Anderson Talisca tem 31 anos e pertence ao Fenerbahçe da Turquia. E ele tem contrato com o Fenerbahçe até junho de 2026. O Corinthians é o time de coração do Anderson Talisca e acho pouco provável, porque o jogador ganha um salário muito alto. O Corinthians precisa de sair jogadores, precisa de resolver a situação do Memphis, e o Corinthians também precisa pagar o transfer ban para fazer contratação. Sobre o jogo contra o Grêmio do domingo, o Corinthians não terá Ranieri, que tem jogado uma barbaridade, vai fazer muita falta. Ele já está garantido que está suspenso, e provável goleiro domingo que vem é o Felipe Long, que fez uma defesa brilhante no final do jogo contra o Vitória, na vitória do Timão no Barradão, por 1-0. Hugo Souza, que tem uma luxação no ombro, é dúvida, e acredito que o Felipe Long terá uma nova oportunidade no gol do Corinthians, e dessa vez será diante do torcedor corintiano na Neoquímica Arena, porque já teve 2 oportunidades, mas uma foi jogando na Vila Belmiro e outra foi jogando no Barradão. Na Neoquímica Arena, ele ainda não pegou diante do torcedor. E boa notícia é que o Corinthians terá as voltas de o Mateuzinho e Maicon. Como o Ranieri estará fora, Maicon deve ser o titular absoluto no Corinthians. E aí, fiel, o que vocês acham? Com a reforma do projeto com a reforma, né, do Estatuto do Corinthians, o Corinthians deve ir à SAF ou não? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, que é muito importante. Eu leio todos, respondo todos na medida possível. Graças a Deus, nosso canal tem crescido muito, tem gerado bastante engajamento. Às vezes eu demoro um pouco mais para responder. Deixa o seu like no vídeo para fortalecer o trabalho. Deixa o seu hype no vídeo, que também é extremamente importante. E ative o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo sobre o Corinthians, atualizando as notícias, e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.